Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos. Não vou esperar ninguém entrar, não, porque normalmente os meus vídeos são assistidos depois. As pessoas têm seus afazeres, seus compromissos com a igreja. Mas por que eu estou entrando praticamente todos os dias? Porque ainda há muitas dúvidas sobre o trabalho da igreja nos finais dos tempos. Eu vejo pessoas, infelizmente, totalmente transtornadas em entender a verdade, em entender o amor, a salvação. É um pecado. E nós não podemos ficar calados. Tem um amigo, Jailson, que fala: Sherry, isso é muito importante, o que você está pregando. É questão de salvação, vida ou morte. Não é uma pregação de um político, de um historiador, de um Karnal, Leandro Carnal, que eu amo de paixão. Não é filosofia. É vida ou morte, é verdade ou mentira. É o caminho da vida, o caminho da morte. Então eu tenho que estar convocando vocês todos os dias, primeiro, para fortalecê-los, segundo, para cada dia compreender melhor sobre esse caminho, terceiro, para que vocês se encorajem e preguem essa verdade, porque é uma verdade bíblica, uma verdade do Espírito de Profecia, uma verdade nata da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a mensagem do terceiro anjo, a mensagem da justificação pela fé. Sherry, eu preciso entender, cara. Minha cabeça deu um nó depois das tuas pregações, das tuas postagens. Se você puder esclarecer, eu acho que eu estou entendendo, mas ainda tem alguma coisa que me falta, talvez, para me dar segurança. Eu estarei acompanhando e te agradeço. Muito obrigado. Maravilha. Marco Antônio. Então vamos falar para ele. O que causa muita confusão dentro do que nós aprendemos? Não há um lugar que você vá, não há nenhum. Pelo menos até agora eu ouvi 2 ou 3 pessoas, no máximo, que entenderam o Evangelho de Cristo. A grande massa, sempre a verdade está no remanescente. Nunca na grande massa. A grande massa grita: crucifica-o. E o remanescente está ali para servi-lo. Então a grande massa, ela tem dentro do coração dela um poder inigualável. E qual é esse poder? Eu não sou salvo pela lei, mas por estar salvo na lei, eu guardo a lei. Hoje eu estava pensando, tudo bem, se eu, pecador, eu sou um pecador, eu fui, na época, no sentido mundano, pecador mesmo, sem ter Cristo na vida. Cristo me salvou, me livrou da lei.
Eu, como pecador, então eu deveria guardar a lei para chegar a Cristo. Só que não. Eu sou pecador, a lei me condena, Cristo entra e me cobre da lei. E pelo seu sangue eu sou salvo. Agora, depois de salvo, o inimigo colocou na cabeça de muita gente, agora que você está salvo, agora tu vai ter que engolir a lei. Tu vai ter que guardar a lei, cara. Pecador não precisa, Jesus te salva. Mas agora você virou santo, tá lascado. Toma a lei na tua orelha. Mas Cristo me dá poder. Ué, mas podia me dar poder como pecador? Guardar? Não, mas ele me salva da lei. Por que, ai, Sherry, você é pecador, transgressor da lei, eu vou te dar poder para você guardar a lei. Aí depois você vem. Ele não faz isso. Por que ele faria depois que eu sou santo e estou nele? Que ele colocaria um jugo que eu não posso carregar. Qual é o jugo que eu não posso carregar? Eu dizer que eu sou obediente a algo que diz que se eu sou transgressor, eu sou pecador. Ora, eu estou salvo e digo que guardo a lei. Aí eu não sou pecador. Eu estou guardando a lei. E guardando a lei, eu não estou transgredindo, porque eu estou guardando. Se eu estou guardando e não transgredindo, eu não estou cometendo pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Aí uma irmã me manda isso aqui. Olha que lindo, é para que você estude na tua casa. Romanos 6 e 7. Romanos 6 faz um paralelo com 7. Ele fala, Romanos 6, da libertação do pecado. O que é libertação do pecado? É Cristo na minha vida, é a graça de Cristo. Eu sou justificado e livre do pecado. O 7 fala sobre a libertação da lei. Romanos fala. Você está livre do pecado, portanto, livre da lei. Porque a lei te condena do teu pecado. Você aceitou Cristo, está livre do pecado e livre da condenação da lei. E Paulo fala assim, da seguinte forma: morremos para o pecado. Aceitei a Cristo, eu estou morto para o pecado. Morto para o pecado, eu estou morto para a lei. Por causa de Cristo. Porque a morte é a transgressão da lei. Então é o salário do pecado é a morte. Quando eu aceito Cristo, eu venço a morte, porque ele vai me ressuscitar no último dia. Então eu venci a morte. Então eu morro para o pecado e estou morto para a lei que não me condena. E essa morte do pecado, ela foi feita pela união em Cristo, assim como a morte da lei, ela se faz pelo casamento que eu tenho com Jesus. E isso me traz a liberdade e me faz ir para ou ressuscitaremos com Cristo na sua volta. E ao sairmos do pecado, vivemos em novidade de vida. Ao sairmos da lei, vivemos uma novidade em espírito. Então, eu não fico baderneiro, porque eu recebo o dom de Deus, e ao receber o dom de Deus e salvo por ele, e impossibilitado de guardar lei, porque se eu guardo lei, eu não sou transgressor, então é mentira. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então, eu sou salvo e parto para a santificação. Ainda pecador. Não dá para eu não ser pecador até Jesus voltar. Isso é muito simples. Paulo, ele fala uma coisa muito importante. Porque Romanos 7, Paulo está dizendo, você não banca a salvação. Como ele disse para Pedro, Pedro achava que bancava. Não, senhor, eu estou contigo, não, porque eu não sei o que, o jovem rico não, eu guardo o mandamento, todo mundo bancando. E aí você, da igreja adventista, diz que depois de salvo você banca. Porque você foi salvo, você banca guardar a lei. Mas é mentira, porque como é que você guarda a lei se você é pecador? Como é que você banca guardar alguma coisa se você transgride todos os dias e vai transgredir até a volta de Cristo? Ou seja, você não banca nada. Mas aí Paulo dá uma dura e ele fala que aquele que vive em pecado, lembra? Não é de Deus.
Mas se eu vivo em pecado, porque eu sou transgressor e estou vivendo em pecado, então ele está me acusando que eu não sou de Deus. Primeiro ele diz que me liberta do pecado, me liberta da lei, me santifica. Se eu sou santificado é porque eu peco. Peco, santificado. Peco. Agora ele diz que aquele que peca não é de Deus. Por que ele fala isso? Porque o que ele está dizendo ali no contexto, irmão, é só ler. O problema é que a gente vai no textinho para justificar o que a gente quer que justifique. Ele está dizendo sobre aqueles que estavam na igreja, mas que escolheram se liberar em pecado. Então eu sou da graça, sou adventista, guardo o sábado, sou pecador, mas estou em Cristo, justificado. Deus olha para mim como um homem santo e justo, não porque eu guardo a lei, porque Cristo guardou a lei. Então Deus olha a perfeição de Jesus e me justifica como justo, porque ele foi obediente até a morte, não eu. Agora, eu volto a montar uma casa noturna. Sou adventista. Ô, irmão, não, a graça me salva, irmão, mas eu estou montando um bar aqui, eu vou para a noite, vou curtir. Aí os irmãos se reúnem e aí Paulo falou, olha, ele deliberou no pecado. Ele escolheu viver em pecado. Ele nem crucificar a Cristo de novo, porque ele nem quer saber mais de Cristo. Aí nesse momento que ele delibera o pecado, que ele escolhe, ele decide, eu vou viver assim. Foi isso que Paulo estava falando quando ele diz que aquele que vive pecando não é de Deus. Não é o pecador justificado, é quem abandona, porque o pecado na realidade é os que abandonam a Deus. Esse é o pecado. O pecado não é os atos que você comete. Por quê? Se eu estou em Cristo, ele renova, ele me purifica dos meus pecados. Pedro fala. Sou purificado todos os dias. Por amor do nome dele, por amor ao xerre pecador. Isso que eu sou salvo. Eu não consigo guardar nada. Mas eu vivo pela misericórdia e pela santificação. E aí ele me dá domínio próprio, para que eu não vá para as noitadas de novo da onde eu vim. Você pensa que minha carne não deseja, cara? Curtir a vida, ir para a noitada, beijar muito, tomar um chopp, dar muita gargalhada. Pô, eu quero muito. Mas o Espírito, ele me constrange tanto no amor de Cristo. Essa graça, ela superabunda. O pecado abundou em mim, nos meus desejos. Mas a graça superabundou, Sherry. E ela me cria um desejo de estar vivendo essa maravilha. Aí eu não vou para onde eu quero. O que eu não quero, eu faço. Estar aqui, pregando, falando de Jesus, um homem sozinho, solteiro, há mais de 6 anos, moro sozinho. Sozinho. Eu podia usar a graça para fazer o que eu quisesse. Curtir, transar, beber, e tudo bem, a graça me perdoa, e me perdoa, e me perdoa. Mas por que eu não faço? Porque a graça é tão boa, Deus é tão bom, Ele me constrange tanto por esse amor, que me dá o domínio próprio de eu não ter vontade de fazer essas coisas. Então a pregação da graça não é uma liberação a gente sair por aí sapecando a roseira. Isso é falácia das mentes poluídas dos legalistas e moralistas, porque eles têm esse desejo. Mas eu também tenho. Paulo diz, o que eu quero, não faço. São os desejos. Agora, o que eu não quero, eu faço. Está pregando, lendo a Bíblia. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 5. Então, isso é graça. Isso é salvar um pecador.
Uma amiga minha falou uma coisa mais linda do mundo, que eu nem lembrei. Ela falou, Sherry, quando Jesus diz que nós encontramos, a Alessandra, quando nós encontramos a pérola preciosa, Jesus disse que a gente vende tudo. A gente entrega tudo. Encontrou o maior tesouro de todos. Isso é graça. Isso é o amor. Isso é as maravilhas da salvação. Romanos 5, a partir do verso 12. Vocês conhecem a história de Adão e de como ele nos lançou no dilema em que agora estamos. O primeiro pecado, depois a morte. E ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Ninguém. Aquele pecado de Adão afetou os relacionamentos com Deus em tudo. E em todo mundo. A extensão das consequências negativas não ficou clara até Deus explicasse os detalhes a Moisés. Olha que lindo. Deus não estava com mandamentos antes, não. Isso é mentira. Os filhos de Adão sabia que eram transgressores e pecadores por natureza, porque a história vinha de pai para filho. Adão transgrediu o pecado à morte, mas Cristo viria para salvar o cordeiro, a morte. Então, um passou para o outro que eles eram pecadores por natureza. O Espírito Santo tocava a todos. Alguns aceitavam a graça, outros rejeitavam. Olha que lindo como ele deixa claro. Até que explicasse em detalhes a Moisés. Aí Moisés entendeu tudo, veio a lei, os 10 mandamentos, escrito com o dedo de Deus, e os 10 mandamentos foram dados a partir de então. Até os que não pecaram como Adão, olha o que ele fala aqui, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus. Aqueles que pecaram como Adão, aqueles que não pecaram como Adão, e desobedeceu a um mandamento específico, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus, porque Adão só tinha um mandamento para guardar, específico, não coma. Deus não falou para ele, olha, não adulterarás, não roubarás, não matarás, não coma. E Adão transgrediu. Não por isso ele carregou a árvore no coração dele como uma lei. Aí ele conclui, causou então a separação de Deus, mas Adão que nos pôs nessa situação também aponta para aquele que nos livrará dela, Jesus Cristo. Amém por isso. Irmãos, você imagina os pregadores da lei? Eles falam graça como se fosse uma desgraça. Porque eles têm que ter a lei. A lei tem que estar na tua cara. Você vê que você é pecador. Agora imagine, eu sou salvo pela lei, aí Cristo vai e engancha na minha testa, no meu coração, aonde quer que eles enfiem a lei. Na minha cara, você é pecador. Olha para a lei. Olha para a lei. Vamos seguir, né, nós dois juntos, né, meu amor, Jesus falando. E aí você fala, Jesus, eu estou em paz e salvo. Não, você não está em paz, não. Olha para a lei. Olha para a lei. Você é pecador. Você é pecador. Porque a lei te mostra o pecado. É assim que eles pregam. E eles acham que eu vou viver assim. Não, coloca no fundo do coração a lei. A tábua no teu coração. Para quê? Para mostrar que você é pecador. Você é pecador. Você é pecador. Olha a lei, olha a lei. Você está transgredindo, vai tomar multa. Vai tomar multa. É essa desgraça que querem enfiar na tua vida. Isso é mentira. Aí a pessoa diz, você é salvo porque aí você é apontado para a lei. Que diabo é isso? Como é que eu sou salvo por Jesus para ele me levar à lei? Que diabo é isso? Eu sou salvo por Jesus para me apontar o céu, a salvação, para me levar à santificação. Que raio é esse de lei? É a lei, lei, lei. Eu sou salvo para me levar à lei, para me apontar à lei.
porque a lei é santa. Eu sou livre da lei. Cristo guardou a lei. Então eu ando na paz que excede todo o entendimento. Essa mensagem é dura, porque a maioria da igreja não quer ouvir isso. A muleta da sorte de muitos adventistas é a lei. Se você tirar a lei deles, eles não sabem o que pegar. Porque a partir do momento que ele diz, agora você foi salvo por Cristo, independente da lei, quando ele fala isso, aí ele se perde. Aí ele morre, aí ele mata a graça, ele mata Jesus, ele crucifica Jesus de novo. Ele não sabe mais o que fazer e o que falar. Porque ele tem que falar da lei. Ele tem que enfiar a lei em algum buraco. Essa lei tem que estar em algum lugar. Nem ele sabe. Aí ele grita, diz que você tem que guardar os mandamentos, aquele que não guarda mandamento eu não sei o quê, porque em Salmos 119 fala da lei, eu adoro a lei, eu amo a lei, e aí é lei, lei, lei. Agora, o que Jesus está falando em tudo isso? Davi que falou aquilo, guardou a lei, irmãos. Em algum momento da vida, Davi foi salvo, em algum momento ele guardou a lei. Salomão guardou a lei. Abraão guardou a lei. Moisés transgrediu a lei até no fio de cabelo. Ele quebrou a tábua da lei que Deus escreveu. E Deus não falou nada para ele. Ele falou, agora tu vai lá e vai talhar tudo de novo, seu tonto. Vai lá. Agora eu não vou fazer, você que vai fazer. Só isso. Aí no final da vida ele foi lá e bateu na pedra. Transgredindo a ordem de Deus. Foi penalizado e morreu. Ficou 40 anos no deserto, morreu e Deus o levou para o céu. O que é isso? É graça? Ou é lei? Ou é lei junto com a graça? Como é que você coloca uma lei na mesma qualidade de uma graça? Isso é diabólico, cara. Como é que você coloca a lei na mesma qualidade de Jesus? Isso é diabólico duas vezes. Lei já era. E o sábado? Eu guardo o sábado. O sábado não é da lei. Eu já encontrei vários legalistas que falam, então tu não guarda o sábado, tu não é adventista? Por quê? Porque tu guarda o sábado, tu é legalista. Não. Eu guardo o sábado porque o sábado foi me dado por ordem no jardim do Éden. Simples. E ele colocou na lei, disse para lembrar. Agora, o sábado, como é uma ordem de um sábado já santificado, ele eu guardo de boa. Baba, simples, pôr do sol num trabalho, até o pôr do sol, santifico o sábado com ele, porque ele já santificou. Agora, a lei, por que eu não guardo? Eu sou pecador, porque eu peco. O cara, então tu mata, tu rouba, tu adultera. Eu falei, não, irmão, não é isso, você não está entendendo. Então, eu não mato, não roubo, não adultero. Então, eu vou beber, fumar e usar drogas. Porque não está na lei. Então, eu estou liberado. Se não está escrito nos 9 mandamentos, eu estou liberado de fazer qualquer outra coisa. Mas como é que eu sei que é pecado? Por causa da lei? Mentira, claro que não. Porque o Espírito Santo me constrange, me comove e me mostra. A partir do momento que eu decidi largar a minha salvação, abandonar a Jesus, ir lá, cheirar uma cocaína com os amigos, tomar uns uísques, ir para a noitada, curtir, eu abandonei a salvação. Aí eu estou perdido. Não porque eu bebi, não porque eu cheirei. Eu estou perdido porque eu larguei dele. Eu larguei dele e estou perdido. Eu poderia nem beber, nem cheirar, nem fumar, nem adulterar, nem roubar, nem ter outros deuses, nem ter imagem de escultura, nem nada. Eu posso guardar os 10 mandamentos boa, sem Espírito Santo, não precisa. Eu não transgrido nenhum dos 10. Mas sem a graça, eu vou para o inferno. Mas o judeu não guarda.
10 mandamentos? Guarda. O jovem rico não guarda? Guardava. Mas o judeu vai ser perdido por quê? Porque não aceita Jesus. Agora, os que não aceitam e não têm a luz serão salvos. Quantos outros? Mas então, não tem nada a ver com a história de salvação. Você está perdido ou salvo, estando ou não estando nele. Larguei dele, eu posso guardar tudo. Não serei salvo. Eva, ela cometeu o ato do pecado quando ela largou Deus. Ela não deu ouvido a Deus, deu ouvido ao inimigo, e ali ela já estava perdida. Aí o que ela fez? Pegou o fruto e comeu. Seduziu o marido. Quando o marido se afastou de Deus, começou a abraçar a historinha da serpente de Eva, ele abandonou a Deus e se perdeu. Aí ele só cometeu o ato. Assim é na nossa vida. O que Deus nos ensina? A nos humilharmos. Laodiceia precisa se tornar adventismo. A igreja adventista se tornou Laodiceia. É abastada, rica e não precisa de nada. E Jesus diz para se humilhar. Ellen White fala que a igreja precisa acordar. O problema aqui não é lei, não é normas e regras. Jesus não é doutrina, não é normas e regras, não é numerário de oração, quantas orações você faz por dia, se você ajoelha ou não ajoelha. Aqui está a Bíblia. Às vezes leio, às vezes não leio. Não tem... A Bíblia está aqui em mim, cara. Aqui, eu carrego a palavra do meu Senhor, não é aqui, eu vou cumprir agora, vou ler meia hora, eu vou ler 10 capítulos, eu vou ler uma coisa por dia, não, Jesus não é isso. Agora eu vou me ajoelhar, e caio de joelhos, e caio de joelhos. Se você estiver em Cristo e amar ao próximo, você cumpriu a lei. Agora que eu leio, não leio, desleio, dou uma lida legal, mas eu carrego a palavra dele dentro de mim. O que eu tinha que estudar, as informações, eu estudei. Eu não me apego a rituais. Eu me apego nele. Ele é o meu Jesus, não é militarista, não é doutrinário, não é ritualista. E a gente vive num ritual como viviam os fariseus. Quando eu publiquei que os fariseus são os adventistas do sétimo dia, ou eram, não é mentira. Porque eles guardavam o sábado. Eles eram bonzinhos. Os fariseus eram muito considerados na época. Tinham a Torá, a lei, e aguardavam o Messias. Todas as características do adventismo. Agora, por que se repete isso? Porque tudo se repete. Seguiram, não deram ouvido aos profetas desde que Deus colocou o primeiro profeta na terra, até hoje. Não ouvem Ellen White até hoje. Não ouvem a Deus quando ele diz que Laodiceia é Laodiceia e que nós temos que nos entregarmos pela graça, pela misericórdia. Está todo mundo batendo no peito que guarda a lei. Não sou salvo pela lei, eu estou salvo pela graça, mas por estar salvo pela graça, guardo a lei. Essa semana eu ouvi pelo menos 300 pregando isso. Agora, com que petulância você diz que guarda a lei? Você é pecador. Você está compreendendo, irmão? Minha irmã? Ao compreender essa verdade, você tem que passar essa verdade. Por quê? Como é que a gente passa essa verdade? É perguntando se o camarada guarda mesmo a lei. Toda hora que tem um embate, então tu fala da graça barata, né? Então você adultera, tá tudo bem? Eu falo, irmão, só me responda uma coisa. Você guarda a lei? A maioria some, não responde. E quando responde, não, eu não guardo, eu tento guardar. Aí começam a jogar textos, quando fala, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ali ele está falando de amor. Qual que é o mandamento de Deus? A lei é amor. Não, a lei não é amor, não. Amor é Jesus. Que papo do demônio é essa que a lei é amor? A lei é Jesus. A característica do amor de Jesus é refletido na lei. Isso aqui é a palavra de Deus? Não. Isso aqui é a palavra inspirada de Deus. Se você souber o que é a palavra de Deus, você não falaria que aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus.
João fala, ele é a palavra, ele se fez carne. Você vai saber o que é a palavra de Deus no céu. Lá tu vai ver o que é a palavra de Deus, uma eternidade e não ter fim. Eu prego, nem sei o que eu prego da graça. Eu não compreendo a graça. Eu prego a misericórdia de Deus, mas eu vou estar no céu com você, irmão, e Deus vai falar o que é a graça para a gente. 1.300.000 anos depois, nós vamos estar na mesma reunião aos sábados, e ele vai estar falando da graça. Você vai falar, meu Deus, que coisa linda, Senhor, aprendi mais um pouco. 1.000.000 de anos depois, ele vai falar, você vai falar, não acredito que isso é a graça. A gente está matando a graça, irmãos. Nós estamos tocando salvação, graças a Jesus por lei. A gente está, com a voz do demônio, tentando enfiar a lei em qualquer buraco. A gente quer encaixar. Não, mas a lei, ela é para te mostrar. Nada. Não, mas a lei, você tem que ter conformidade com a lei, senão você não é salvo. Conformidade se você não guarda. Até onde vai essa falácia? Até onde Satanás conseguiu engendrar dentro de Laodiceia essa parábola infinda de que a lei é alguma coisa ou tem peso em alguma coisa? Não tem, não tem. Ela é santa, justa, maravilhosa, está lá, existe. Para quê? No final dos tempos, Deus irá nos julgar pela lei. Bem-vindo, benditos do meu Pai, vocês foram julgados pela lei. Tive fome e deste-me de comer, sede e deste-me de beber. Visitastes o preso, ajudaste pobres e viúvas. Então vocês cumpriram a lei. Vocês não guardaram os mandamentos porque é impossível, mas vocês cumpriram a lei do amor, que é o amor. Não é a lei da tábua de pedra que é o amor. Não. Até isso eu ouço, eu sou obrigado a ouvir. Ainda bem que eu ouço. Consigo ouvir. Mas quando nós nos teve um que falou, o que ele falou? Se a gente não ceder para a lei, ceder para lutar, para não pecar, Deus não vai nos ouvir, Deus não vai nos atender. Hoje foi uma discussão de uma irmã pregando, uma pessoa perguntando. E ele disse isso, o que é ceder? É ceder você para ele. Não mais eu vivo, mas ele vive em mim. E para isso você tem que deixar de existir, literalmente, no sentido de ser alguém para o próximo. É só isso. Aí lutam para guardar o que não guardam. Ensinam as pessoas a guardarem o que ele mesmo não guarda. Aprenda isso, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Se você é consciente que você é um transgressor e um pecador, se humilhe perante a Deus. Por que você não quer ser abastado, rico, mas que você quer o Espírito, a graça, a transformação, o amor? E quando você descobrir isso, que você não guarda nada, não coloque a perdição na vida de ninguém. Não faça uma família guardar o que ela não vai aguentar. Não ensine para ela guardar mandamentos que ela não vai conseguir. Nem você consegue. Você está salvo. Amém. Eu também estou salvo em Cristo. E aí? O que eu guardo? Ele me dá poder, me dá. Ele me dá poder para que eu vença o pecado, para que ele me transforme. Para que eu vá, mas eu vou vencendo, e vou caindo, e vou vencendo, e me levanto, e aí ele me agracia, aí ele me dá o dom do arrependimento. Nem se arrepender eu sou capaz. Ele me dá a fé, porque nem fé eu tenho para ter. Ele me dá salvação, porque é um dom dele. Ele me santifica, porque é um dom, é graça. Eu não tenho capacidade para nada, eu sou um moribundo nessa terra, nessa vida, até ele voltar. Se você descobriu isso, tirou essa jactância, eu escuto, nossa, eu recebi alguns áudios, meu Deus, eu tenho orado por essas pessoas. Bora, veja bem, tu tem que guardar a lei. Como tu não guarda a lei? Porque a lei é santa, justa e boa. Que isso? Como é que você fala mal da lei? É assim, é uma plumagem de pavão, digno de Laodiceia. Que Deus te abençoe. Que você encontre o caminho da graça. É um caminho. Paulo diz que é um caminho. Pedro diz que é um caminho. João diz que é um caminho.
Ellen Goldwhite diz que é um caminho. E se esse caminho é um caminho estreito, porque ele é puro amor, ensine as pessoas. Pegue Jesus para as pessoas. A graça. Irmão, aprenda. A transformação de cada alma entre ele e Jesus. Você não tem que se meter. Muito menos eu. Agora, eu pegar algo que eu não faço, é igual eu dizer assim: olha, você vai ser salvo, mas você tem que vir na sacada do meu prédio, amarrar um pé e ficar 10 dias de cabeça para baixo. Eu não faço, mas eu mando ele fazer o impossível. É a mesma coisa de dizer: você vai aceitar a Deus, guardar a lei de Deus, e você vai colocar o teu nome no livro da vida. É impossível. Você é incapaz para isso. Tá bom? Paz e graça, confia em Jesus, Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te renova, Ele te quer. Aprenda a amar as pessoas, aprenda a amar a tua igreja, os teus pastores, a nossa igreja adventista do sétimo dia, a menina dos olhos de Deus, ok? A lei é pura, santa e boa, mas ame a Cristo e ao próximo, e você estará cumprindo e guardando a lei. Esse é o mandamento de Deus. Se você guarda, então vende tudo, entregue aos pobres e siga Cristo. Assim você estará cumprindo de fato a lei de Jesus, tá bom? Meu nome é Sherry Filho, compartilhe esse vídeo se você quiser. Fica bem, já, tchau.